O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão e segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram num barco, o vento se acalmou. Os que estavam num barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, mais uma vez o Senhor nos dá a graça de nos reunirmos no seu dia, no domingo, no dia do Senhor, para ouvirmos a sua palavra e nos alimentarmos com o seu próprio corpo e sangue. O Evangelho que nós acabamos de ouvir, ele é a continuação do Evangelho do domingo passado. Se nós formos recordar, no Evangelho do domingo passado, Jesus conduziu as multidões para o deserto e ali não só curou, como ensinou aquelas multidões. Em um dado momento, chegou a hora em que ele deveria despedir a multidão para que pudessem ir comprar comida. E ali Jesus vai já formando a sua nova comunidade e ao mesmo tempo ensinando que na verdade é preciso que na comunidade de Jesus se aprenda a partilhar. O pouco ou muito que tem, na partilha, todos ficaram saciados, satisfeitos e ainda sobrou. E após Jesus ter realizado a multiplicação dos pães e dos peixes, agora Jesus pede para que os seus discípulos entrem na barca e atravessem o mar. Na verdade, era um lago. Então os discípulos vão atravessando um lago enquanto Jesus despede a multidão. Tendo despedido a multidão, Jesus se retira
para orar, nos fala o evangelista Mateus. Enquanto Jesus está sozinho orando, os discípulos estão passando apuros, porque na travessia deste lago anoitece, as ondas são fortes, o vento é forte, a tempestade, e chega ao ponto em que o barco está quase para afundar. Para entendermos o texto bíblico que hoje nos é proposto, é preciso compreender o que significa o mar, biblicamente falando. Na cultura bíblica, devemos recordar que o mar, para o povo judeu, para o povo da cultura bíblica, simbolizava um lugar onde estavam as forças malignas, onde estavam as forças demoníacas, onde estavam as forças que poderiam destruir e matar o homem. Então, se tinha medo do mar, mesmo, como eu disse, mesmo sendo um lago, na compreensão da época, era um mar. E eles tinham medo. E não só estão atravessando o mar, como também estão num tempo que é a noite, anoiteceu. Era de madrugada, que simboliza também na Bíblia as trevas, a escuridão. Eles estão no escuro, estão sós, porque Jesus estava orando sozinho. O vento é contrário, a onda é forte. E este barco simboliza, na verdade, a comunidade de Jesus, a nova comunidade de Jesus, que é a igreja. E que a igreja, ao longo da história, os discípulos, ao longo da sua missão, vão enfrentando tantas dificuldades, ao ponto até mesmo de desanimarem, ao ponto de tentarem desistir da caminhada e da missão. Por quê? Porque as trevas do mundo, a força da oposição que o mundo tem contra a proposta de Jesus, ao ponto de até mesmo afundar este barco. O vento é forte, que simboliza justamente tudo aquilo que se torna obstáculo para que o reino de Deus possa crescer. E aí nós vamos ver tantas coisas, as perseguições, em especial as perseguições, e as dificuldades até mesmo a nível pessoal que os discípulos vão encontrando nesta missão. E o barco está para afundar. E Jesus está orando. E aí nós vamos vendo que diante daquilo que os discípulos estão passando, Jesus aparece andando sobre as águas, andando sobre a água. Será que é só mais uma mística de Jesus ou um milagre que Jesus está realizando para dizer que ele anda sobre as águas? Na verdade, não. Na verdade, Jesus está revelando ao mesmo tempo quem ele é e revelando as coisas do reino dos céus. Por que revelando quem ele é? Porque se nós formos no Antigo Testamento, nos Salmos, no livro de Jó, capítulo 9, versículo 8, só quem tem o poder de andar sobre as águas é Deus. E quando Jesus anda sobre a água, ele está revelando para os seus discípulos que ele é Deus, que ele é Deus. Mas para os discípulos não está claro. A prova disso que, mesmo deduzindo talvez que seja Jesus, eles pensam na verdade que é um fantasma. Eles imaginam que é um fantasma que está se aproximando. E quando veem que de fato é Jesus, Pedro toma a palavra e pede para ir ao encontro de Jesus. Mas antes de ir para essa segunda parte do Evangelho, do diálogo de Pedro com Jesus, é preciso fazer uma reflexão sobre a nossa caminhada, sobre a nossa história.
Talvez quantas vezes a nossa vida esteve igualmente este barco, agitado por tantos tormentos, por tantas dificuldades, por tantos problemas, e que mesmo muitas vezes tendo convicção da nossa fé, crendo em Deus, crendo que enviou o seu Filho para nos salvar, nós fraquejamos diante do medo. E é justamente isso que acontece com Pedro. Pedro pede para ir ao encontro de Jesus andando sobre a água. E quando ele já não consegue mais ter os olhos fixos em Jesus, ele começa a afundar. Porque o medo bate. Talvez quantos de nós, como eu dizia, somos atuantes na igreja, participamos das missas aos domingos, buscamos viver os valores do Evangelho, mas nas primeiras dificuldades da nossa vida, nós afundamos, desanimamos, queremos desistir de Deus, da vida, da família, queremos talvez que continuar afundando, porque entendemos que não tem mais sentido continuar lutando. E é nesse momento que Jesus estende a mão. Jesus nunca nos abandona. E é neste momento das dificuldades que Jesus estende a mão para nos salvar, para nos resgatar dessas situações. São nesses momentos. Papa Francisco dizia hoje no Ângelus, a mão de Jesus, Jesus é a mão estendida do Pai para a humanidade e para cada um de nós. Jesus é a mão estendida do Pai para nos salvar e nos libertar de tudo aquilo que vai nos deixando afundar. Mas é preciso também ter fé ao longo da nossa caminhada. É preciso que tenhamos a compreensão de buscar viver a nossa fé. Hoje, nós vamos vendo que tantas coisas agitam a nossa vida, tantas coisas. O que nós vemos hoje é um verdadeiro caos. Hoje, nós celebramos o Dia dos Pais. E é interessante que hoje nós vivemos uma crise da imagem do pai. Quem é o pai? Talvez são justamente essas ondas, essas tempestades que buscam confundir não só a estrutura familiar, como a imagem do pai. E pais, lembrem-se que vocês, além de ter uma missão diante dos filhos, de educá-los, vocês deveriam entender que são também a imagem de Deus, porque quando nós chamamos Deus de Pai, a criança imagina o seu pai. Agora, que imagem de pai o seu filho tem? Que imagem de pai você transmite para o seu filho? Deveríamos nos perguntar, será que eu sou um bom pai? Ou o que é ser um bom pai? Talvez por isso que hoje vivemos a crise da imagem do pai, ao ponto de uma empresa colocar quem ela acha que simboliza o pai. Entrarmos numa crise de identidade. É uma reflexão que nós deveríamos fazer. Na verdade, a empresa em nenhum momento quis dizer quem é pai ou quem não é pai, ou julgar valores. O que ela quis foi vender, e ela conseguiu, através de todos nós, porque quem fez a propaganda fomos nós. Fomos nós que fizemos a propaganda. Mas o que é ser bom pai? Será que é passar a mão nos erros do meu filho? Passar a mão na cabeça e dizer, não, meu filho é assim mesmo, acontece, e não corrigi-lo? Será que eu estou sendo um bom pai? Será que eu estou sendo um bom pai quando eu penso que
a minha missão é só colocar o pão na mesa e esqueço de dar carinho, amor, de estar próximo. Que pai eu estou sendo? Talvez se muitas pessoas hoje têm uma má imagem de Deus, é porque muitos pais não cumpriram a sua missão de pai. Não só de educar, mas de ser também a imagem de Deus para os seus filhos. Para os seus filhos. Talvez quantos hoje carregam o nome de pai, mas são irresponsáveis. São irresponsáveis. Porque apesar de usarmos o chavão, dizer que pai não é só o que faz, mas é o que cria, muitos, só por terem feito, se julgam ser pai, só por ter colocado no mundo. Mas será que só isso é o suficiente para dizer que eu sou pai? E quando eu digo quantas pessoas hoje têm uma má imagem de Deus, porque até mesmo na oração hoje inicial, Deus eterno e todo-poderoso, que nos permite chamá-lo de Pai, e nos adotastes como filho, para participarmos da sua herança, que prometestes. Porque nós não conhecemos Deus, então vamos usando imagens para alcançarmos quem é Deus. E uma dessas imagens é chamar Deus de Pai. Mas muitos não conseguem suportar quando chamamos Deus de Pai. Não porque não considera Deus como Pai, porque a imagem de Pai que ela tem é algo ruim, é algo que não a leva a Deus. E é por isso que não suporta chamar Deus de Pai. Então, celebrar o Dia dos Pais é um momento de festa, deve ser um momento de alegria, por recordar homens que nos transmitiram valores, que vivendo a sua missão, mesmo com o suor do trabalho, com o sacrifício, que muitas vezes nem sequer foi reconhecido pelos filhos, porque também alguns filhos querem ser criados em berço de ouro quando não têm, acabam sendo ingratos diante do sacrifício que o pai faz para fazer com que o filho possa ter uma vida digna, ter uma vida melhor até mesmo do que ele teve. Mas cuidado, muitos pais, usando essa lógica, acabam deformando os seus filhos. Porque às vezes a gente diz, olha, eu quero dar para o meu filho uma vida que eu não tive. Mas não esqueça que o filho também precisa aprender o que é sacrifício, o que é renúncia, o que é ser um bom cidadão, o que é ser um bom cristão, como se comportar em sociedade, como agir diante das pessoas, respeitando as pessoas. Então, ser pai também é transmitir para o filho a imagem de Deus. Filhos, sejamos gratos. Podemos não ter tudo o que nós temos, que queríamos, mas podem ter certeza, o pai de verdade, o pai que ama e que assume a sua missão, ele se sacrifica para o bem do filho. E às vezes somos ingratos, não reconhecemos o que o pai faz por nós. Mas ao mesmo tempo, pais, reflitam e se perguntem, eu estou sendo um bom pai? Se eu não estou sendo, o que eu preciso ser? O que eu preciso mudar para ser um bom pai? Talvez o que foi, quais foram as ondas, as tempestades, o que foi as trevas que me envolveram, que não me permitiram ser um bom pai, e que preciso ser um bom pai. Hoje nós começamos também a rezar pelas vocações à vida familiar, à vida matrimonial. Rezamos
pela vida sacerdotal na primeira semana de agosto e agora rezamos pela vida familiar. Rezemos pelas nossas famílias, que estão sendo destruídas por tantas coisas, e que às vezes a nossa tentação é mais de desistir do que lutar pela nossa família. Não permitamos que o medo, as perseguições, todas as dificuldades que nós temos nos afaste de Deus. Lembremos, não importa a dificuldade que estejamos passando, sempre a mão de Deus, o braço estendido de Jesus estará para nos salvar e nos libertar de tudo aquilo que nos causa medo, que nos afasta de Deus. Peçamos então nessa Eucaristia, rezando para que mesmo diante de tudo aquilo que se torna perigo para a nossa vida, para a nossa história, que nos afunda, que possamos sempre confiar em Jesus. Mesmo com os medos que são naturais, nunca tiremos os olhos de Jesus. Rezemos pelos nossos pais, para que cumprindo a sua missão, possam ao mesmo tempo revelar a imagem de um Deus que é Pai, que nos ama, que ofereceu o seu Filho na cruz para nos salvar. Feliz Dia dos Pais a todos os pais e que Deus possa abençoá-los, protegê-los e livrá-los de todos os males. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.